para aprender aos teus pés e através da tua palavra, Senhor. Queremos receber nesta noite este alimento precioso, Senhor, que sacia a nossa fome e a nossa sede. Abençoa cada irmão, Senhor, que nesta noite tem vindo, para que juntos possamos estudar, Senhor, a tua palavra com sabedoria, com entendimento e com temor. Que venhamos aguardar, Senhor, tudo que vamos aprender nesta noite através do teu Santo Espírito, para levar aos nossos grupos familiares, Senhor, nossas reuniões de crescimento, e levar com a unção da tua palavra, Senhor, com a unção do Santo Espírito que maneja a tua palavra através das nossas vidas, Senhor. E que as vidas que são ministradas por nós recebam com entendimento a tua palavra e venham guardar a tua palavra em seus corações. Pai querido, graças te damos pelo teu grande amor, Senhor, e pela tua infinita bondade e pela tua infinita misericórdia. Te damos graças por essa oportunidade que tu tens nos concedido de podermos estar aqui, Senhor, juntos, Pai amado. Guarda e ajuda aqueles que estão a caminho, ó Deus, deste lugar, para que também venham juntamente conosco aprender a tua palavra. Te damos graças pelo teu grande amor, Senhor, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu poder, Senhor, pelo sangue que derramaste em favor da humanidade, Senhor, pelo Espírito Santo que enviaste para estar conosco, para nos convencer a respeito da salvação. E é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, o seu maravilhoso Espírito Santo que veio nos batizar, que veio nos ensinar, que veio estar conosco, aleluia, para nos consolar, para ser o nosso advogado, Senhor, para estar sempre ao nosso lado todos os dias. Te damos graças, Senhor amado, por todo o seu poder que é manifestado, Senhor, dia a dia sobre as nossas vidas e sobre tudo aquilo que tu criaste e que tu formaste. Pai querido, abençoa grandemente, Senhor, cada grupo de crescimento, cada líder auxiliar, Senhor, cada discipulador, Senhor, aqueles que recebem em suas casas os grupos de crescimento, Pai amado, aqueles que estão orando, Senhor, aqueles que estão levando a tua palavra com graça, Pai, aquelas vidas, Senhor, que têm se curvado diante do teu santo nome, Senhor, através do ensinamento da sua palavra, Pai, tudo aquilo que tu tens planejado em fazer, Senhor, nesses grupos de crescimento, neste ano de 2003, Pai querido, com todos esses grupos que estão trabalhando em prol do crescimento do teu reino, Pai Santo, nós te louvamos por isso, Pai, e te somos gratos pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia e as tuas mãos que estão sempre estendidas sobre nós, Senhor, para abençoar, e a tua unção que tem nos acompanhado, Senhor, em nossos trabalhos evangelísticos, Pai querido, em nossas ministrações, em cada dia que temos a nossa responsabilidade. Te louvamos por isso, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, e pela comunhão do teu Santo Espírito. Amém. Amém. Queridos, a página número 10. Continuação, o julgamento divino e o julgamento humano. O julgamento divino e o julgamento humano. Nós terminamos que é como se Deus tivesse formado um fórum e agora está diante dele Israel, os gentios e Deus como o juiz. E falamos que o homem não é o juiz, porque ele não está em posição de julgar, porque pela sua vida pecaminosa, Deus observou o homem, analisou e não encontrou dentro dele
nada que pudesse justificar para o bem os seus atos, né? Mas o homem insistiu em mostrar a Deus algum tipo de justificativa. Isso é muito comum, irmãos, a gente encontrar quando estamos evangelizando, quando estamos, né, ministrando a palavra. É muito comum a gente encontrar pessoas que querem se justificar, né? Querem, muitas vezes, não é que não aceitam aquilo que você está falando, porque você prova através da Bíblia, mas às vezes as pessoas não querem, não querem aceitar que elas não sejam pessoas boas, né? Não querem aceitar que elas não sejam pessoas morais, porque ela não entende a sua vida espiritual e pensam que somente fazendo bem ou não fazendo o mal, como eles entendem, tudo está certo, tudo está correto, não é? É por isso que essa conversa entre Deus e os homens, ela custa um pouco, porque Deus, aqui nós vemos Deus, a sua misericórdia também. Ele podia muito bem falar e acabou-se, não é? Mas ele chama o homem. Isaías diz que ele chama o homem para uma conversa. E aquele texto de Isaías em que Deus diz: venha e vamos arrazoar. Então vamos conversar. É como você convida alguém para vir sentar no chão e bater um papo com respeito a algumas dúvidas que você possa estar passando. Então Deus convida o homem para isso. Venha, vamos conversar. Vamos conversar. Se realmente, dentro dessa nossa conversa, você entender que você é um pecador, eu vou transformar esses seus pecados, não é? Pecado diz até a cor, né? Esses pecados vermelhos. A cor espiritual do pecado não é negro, a cor espiritual do pecado é vermelho. Então ele diz assim: eles vão se tornar branco como a branca lã. Vamos conversar. Se você tiver razão, então eu vou transformar a sua vida. Deus chama o homem para essa conversa, não é? Então você vê que Deus, ele é todo bondade, ele é todo misericórdia, porque ele podia muito bem, como juiz do universo, sabedor de quem é o homem, sua criatura, não é? Lançar o juízo e pronto, acabou-se, né? Ponto final. Mas não, ele chama o homem para que o homem gaste todas as suas justificativas. Pode usar suas se você provar que você é justo, tudo bem. Deus age dessa maneira. E essas reuniões, esses grupos de crescimento, eles têm que ter mais ou menos esse teor, não é? Uma conversa entre a pessoa que você convidou para levar o evangelho e você, não é? O grupo de pessoas que está ali e o grupo de pessoas que está ministrando. Conversar e deixa a pessoa. Agora lembre-se de uma coisa: você tem argumento suficiente para convencer a pessoa através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Por isso que nós temos que estar preparadinho para esses momentos, porque tem pessoas leigas, não entendem nada e recebem com mais tranquilidade, mas tem pessoas que às vezes não entendem muito bem, mas querem entender, então questionam mais, e você tem que ter argumento, porque na verdade, irmão, eu creio que o primeiro ciclo ele é mais fácil do que esse. Por que ele é mais fácil? Não é que não esteja aqui as coisas que você precisa, ele é muito claro, mas como estamos estudando o tabernáculo à luz de Romanos, e como Romanos é um livro teológico, eu não digo teológico científico, não, é um livro teológico bíblico, mas é teológico pelas expressões que ele tem, não é verdade? Por exemplo, quando estamos aqui fora em A, estamos em A, como estamos até capítulo 3, verso 20, em A. Fica fácil para quê? Bom, eu sei que em A tudo é condenação. Do 3:11, né, 3:11 até, ou seja, de 1:18 até 3:20, condenação. Tudo fala sobre a condenação do homem. O homem querendo justificar e Deus querendo condenar. Por que Deus quer condenar? Porque não encontrou justiça no homem.
O que Deus quer fazer? Quer dar a justiça dele para o homem, mas o homem quer questionar. Que pode, quem sabe, viver com a justiça que ele tem. E Deus quer mostrar para ele que ele não pode. Então até que o homem se convence que não pode, né? Se convence que ele é um pecador mesmo, miserável, né? Não tem como com a sua justiça própria. Ele caiu em Adão, é uma pessoa caída e não adianta. E todas as coisas que ele faz é má. Porque na verdade, irmão, tem as pessoas boas e tem as pessoas más. Mas se você pensar um pouquinho melhor, você vai ver que essas pessoas boas, essas pessoas más, na verdade, são pessoas boas más. São boas, mas são más também. Por quê? Cometem algumas coisas boas, mas praticam outras coisas más. Então não presta para Deus. Ou você pratica as coisas boas que agrada a Ele, ou você pratica as coisas más que agrada a Satanás. Não pode ser bom e mal. O homem é bom e mal. Onde está? Bom, nós entendemos, está em Romanos, nós entendemos já em Gênesis, quando Deus disse, o que foi que Deus disse assim? O homem é conhecedor do quê? Do bem e do mal. Até então ele não conhecia nem o bem e nem o mal, porque ele estava numa posição superior. Concorda? Superior. Não era ele não estava no bem, não, ele estava numa posição superior. O bem e o mal ele não conhecia. A ciência, né? O conhecimento do bem e do mal ele não conhecia. Ele estava numa posição superior, uma posição divina, semelhante a Deus mesmo, porque ele não conhecia esse lado, né, satânico, ele não conhecia. Mas quando ele caiu, os olhos se abriram. Aí ele começou a conhecer o bem e o mal. Então Deus não se agrada do bem e do mal. A posição que Ele quer levar o homem é a mesma posição que o imposto tinha antes. Amém? Onde é que a igreja está hoje? A igreja nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a posição que Ele quer colocar na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso espírito mesmo, né? Para que você entenda que é essa a posição que Deus quer que você entenda que você está, e não uma posição superior. Por isso, irmão, o grande problema é que por vivemos na terra, nós vivemos muito presos a ela ainda, né? Vivemos muito, por quê? Comemos feijão, carne, fígado, tocinho, né? Feijão, uma delícia. Vivemos aqui na terra, participando das coisas da terra. Por quê? Por causa do minha necessidade física, só isso. Mas a minha vida, ela é uma vida espiritual. Amém? Isso nós temos que entender. E isso você tem que passar para a pessoa, passo a passo, até que ele entenda que ela vai deixar de ver uma vida humana estando no mundo para ver uma vida espiritual em Cristo Jesus, não estando ainda no céu. Complicado, né? Vai deixar de viver uma vida na terra, né? Vai estar na terra, mas não vivendo uma vida na terra. Vivendo uma vida nos lugares celestiais sem estar no céu. Não é isso? Sem estar no céu. Porque no céu nós vamos entrar. Porque o céu, no lugar celestial, é relativo. Lá na frente a gente vai ver um pouco a respeito disso. Porque às vezes você não vai jogar na mente da pessoa tudo aquilo que você sabe. Vai dando de pouquinho a pouquinho, como uma criança. Você sabe que a criança vai tomar cada 3 horas nem uma mamadeira, não é? Alguns mililitros, né? 15, 20. Aí você dá para uma criança nascida já 200 mililitros, vai matar a criança, estourar o pulso. Tem que dar, né? De pouquinho. Vai dando de pouquinho. Então nós temos que entender, irmãos, a nossa posição em Cristo, porque nós muitas vezes não entendemos. Como não entendemos? Pela vida que a gente apresenta. Mas temos que já começar a dizer para Ele que a vida que quando aceitamos a Cristo, a vida que vamos viver
sobre esta terra é outra vida. As coisas velhas passaram, né? As coisas velhas passaram. Tem que passar, ao invés de traz elas para frente aí, né? Mas a Bíblia diz que passaram, e diz que tudo se fez novo. Isso é um conceito de Deus que nós temos que entender, irmãos. Como é que você vai passar uma coisa que você ainda não está vivendo? Não fica difícil? Você vai passar uma vida para a pessoa que você está discipulando que você não vive ainda. E se o cara é bem esperto, ele diz: rapaz, você não veio sabendo. Ontem mesmo você fez isso. Pensa que eu não via? Primeiro tu quer agora me ensinar uma vida dessa, rapaz. Então você tem que estar convicto para passar esse ensinamento. Amém, irmãos? Mas não, a Bíblia diz: olha, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Aí ela nos diz como é que nós temos que viver essa novidade de vida. Temos que negar o velho homem dia a dia, sim ou não? Dia a dia nós temos que negar. Dia a dia, e vamos negando. E vamos negando. E quanto mais negamos, mais assumimos a nossa posição em Cristo Jesus. Então, irmãos, veja aí como é que Deus conversa e trata com o homem concernente à sua vida. A sua vida. Como eu disse, está falando sobre termos teológicos bíblicos. Aí você está aqui e fala sobre, tudo bem, condenação. O homem que está fora de Cristo está condenado. Ele recebe os benefícios da criação de Deus pela bondade e misericórdia do Senhor. Assim como o filho recebe o sol, o ímpio recebe também. O condenado recebe também, não é? Sim ou não? Todos recebem os mesmos benefícios. Planta na época certa, colhe, todos os benefícios. Deus dá oportunidade para todas as pessoas, tanto para ímpio como para justo, sim ou não? Salomão diz: Deus dá oportunidade para todos. Aproveita aquele que eu quero. Então é o seguinte: Deus te dá a oportunidade, dá ao ímpio, dá. Por isso que tem muitos ímpios bem sucedidos, irmão, porque eles aproveitaram a oportunidade que Deus deu a eles, mesmo inconscientemente aproveitaram. E tem muitos crentes que às vezes não aproveitam a oportunidade que Deus dá. Não aproveitam, mas Deus dá a oportunidade para todos. Amém? Depois Deus é como Asaf, né? Via a prosperidade do ímpio e tinha inveja. Não, é pecado isso. Então Asaf estava no lugar errado. E quando você começa a olhar para a vida dos outros, você está no lugar errado. E quando você está no lugar certo, você não observa a vida de ninguém, você observa a sua vida em relação a Deus. Amém? Você está sempre melhorando. Observa em relação a Deus, e não observar a minha vida. Vou perder tempo observando a vida dos outros. Não, observar a minha vida em relação à vida de Deus, não é? Então você está lá onde? No lugar santíssimo, está lá diante de Deus, adorando em espírito e em verdade. Foi o que fez Asaf. Quando ele quase se desvia e realmente se lembra que deve voltar para o santuário, ele volta. Aí eu entendi. Não adianta, irmão. Fora de Deus não há entendimento. Fora da palavra não há entendimento. Aí quando você deixa a condenação e aceita a Jesus, um ato de justiça começa a ser praticado por você. Você deixa a condenação do mundo e aceita Jesus. Então esse Jesus que é justo agora vai te justificar. Aí vem a doutrina da justificação, e ela é depois que você aceita, deixa a condenação e aceita Jesus. E a doutrina da justificação, ela é estudada no átrio, estudada entre o tabernáculo, ou seja, entre o altar dos holocaustos ou dos sacrifícios e a bacia de bronze, ou a pia, né, de água, que simboliza a palavra. Muito bem, olha aí para a sua lição, página 10, né? E vamos
Vamos continuar. Em Romanos 2:1 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, né? Praticas as próprias coisas que condenas. Quer dizer, quando eu julgo alguém, irmão, eu estou me condenando. Então todas essas pessoas que julgam essa igreja, não é? Estão se condenando a si mesmo. E quanto mais julga, mais endemoniado fica, né? Isso é pior. Mais se prejudicam mais, porque não diz a Bíblia que cai sobre ela mesmo, sobre elas, quem julga. Pode ver, uma pessoa que vive em juízo, julgando as pessoas, irmão, são pessoas que têm dificuldade de crescimento. Parece que tem um peso de 1000 quilos na cabeça e não consegue crescer, né? Aí vai crescendo dos lados, espiritualmente, vai ficar uma pessoa sem forma. Então diz assim: portanto, és indesculpável, não tem desculpa, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui você leva a pessoa a viver uma vida, uma vida de justiça, né? Através dessa palavra e de outros versos, você vai mostrar para a pessoa que tem uma mania de julgar, que o ímpio julga todo mundo. Os crentes deveriam não julgar, mas o ímpio julga todo mundo, né? Quando sobe gasolina, quando baixa eles ficam quietos. Quando sobe óleo, né? Quando sobe os preços, eles julgam, né? Chegam no supermercado a fazer compra, o preço está alto, então eles julgam. O governo não faz nada, diz que quer achar, não, achou, porque os preços, olha, isso é juízo, porque não resolve nada, resolve? Você vai julgar, não resolve nada. Então, por isso que Deus condena as pessoas que levantam juízos contra outras. Você está trazendo mal sobre você mesmo, então não precisa fazer isso. Deus é o juiz. Então, diante da Corte Suprema do Universo, Ele é o juiz, e suas sentenças não há apelação. E eis aqui os 4 princípios sobre que serão tomadas as decisões divinas. Em 2 ao verso 16, quer dizer assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, é contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas penas, que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, intolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Veja bem, irmão, a profundidade dessa carta de Paulo. E nós temos que prestar muita atenção, porque é uma carta impressionante. Paulo diante da carta aos Romanos, Paulo é o verdadeiro profeta. Então aqui, veja bem, ele já está levando eles, como está falando em juiz, em fórum, jurisprudência. Então, por isso, olha, você que julga vai estar diante de Deus, e Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Segundo nós procedemos, seremos julgados. Irmão, um grande fórum está formado em Deus para o dia do juízo. Só que Paulo diz o seguinte, nessa mesma carta, lá na frente: nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, a revelada de que ele não vive, né, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem. Então, quem vive segundo o Espírito não vai receber nenhuma condenação.
Paulo não diz é para aqueles que procedem mal? Então aqueles que procedem mal, vai chegar o dia em que eles vão ser julgados e vão ser condenados pelos seus procedimentos. Então quando Davi fala que Deus tem um diário e que cada dia Ele escreve nesse diário a nossa vida, quem sabia que Deus tem um diário? Sabia não? Onde é que está escrito dizendo que Deus tem um diário? Que salmo? 100 e quanto? Quanto? Hein? Fale alto, irmão, parece que estão com medo, tem que ceder. Está na Bíblia, né? Onde é que está escrito que a Bíblia diz, Davi diz, que Deus tem um diário, onde ele escreve? É bem 139, é? O que é que diz nesse salmo? Davi não fala sobre a vida dele? Ele fala sobre as nossas vidas também. Então ali ele diz que Deus escreve ali todo dia, não é? Quando você é fecundado, Deus começa a observar a sua vida. Começou a observar a sua vida naquele momento. Não adianta, irmão. Está tudo escrito. E pode acreditar que são os anjos que são encarregados disso. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Dos que o temem, os livre e os guarda. Mas independente disso, os anjos são os que escrevem o diário. Todo dia. A nossa vida é observada por Deus. Quem crê que isso é bíblico? Observada. Por isso que os olhos do Senhor não estão sobre os filhos dos homens. Todo dia Ele te observa. Então, cada procedimento nosso, cada ato que eu pratico, Ele observa. É por isso que Ele diz, quando pecamos, Deus pede que você resolva urgente o problema. Não é assim que Ele diz? Procure o advogado, Jesus Cristo homem. Procure, confesse o pecado, abandone, porque você alcançará misericórdia. Está falando aqui de juízo. Então Paulo diz aqui: vai haver um juízo e as pessoas serão julgadas, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Dia da ira, veja bem. Então aqui a Bíblia fala que o momento em que Deus estiver julgando é o dia da ira. O dia da ira, onde Deus vai julgar. Isso quer dizer, não adianta que não vai haver retrocesso. Deus, eu esqueci, eu também que código, eu me enganei o código, mas anjo, não. Deus não esquece, a Bíblia diz. Né? Naquele dia Ele vai condenar. Não adianta queremos justificar diante dele. Hoje é o dia. Sentar com Deus e conversar com Ele. Senhor, eu cometi esse pecado, cometi esse. Mas eu me arrependi, Senhor, eu quero abandonar isso aí. Aí o Senhor diz o quê? Então Ele pega e limpa, não é? Transforma os nossos pecados de vermelhos a brancos. Aleluia, né? Ele é que faz isso. Quando nós reconhecemos os nossos erros, tão simples. Reconheça, rapaz, que você errou, que você pecou, que você cometeu, né, erros terríveis. Reconheça, porque quando você reconhecer, então Deus vem e limpa esses pecados e transforma, e você vai ficar branco como a branca lã. E o verso segue dizendo assim: a vida eterna aos que, ou seja, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Procuram glória, honra e uma vida não corrupta. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqui o grego está no lugar de gentil.
Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao gentio. Você entende ao judeu primeiro porque a salvação veio dos judeus, né? Veio dos judeus. Então, os judeus têm uma responsabilidade maior. Somos julgados iguais, mas eles têm uma responsabilidade maior. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí, Deus fala. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Irmão, isso aqui tira dúvida de muitas coisas do mundo salvífico. Que a pessoa diz assim, bom, aquela tribo que está incluída em Romanos, mas que não teve a oportunidade de ouvir ou falar o Evangelho, e por alguma razão foram dizimadas. Vamos pôr, não tem nenhum registro que os incas foram evangelizados. Não tem nenhum registro sobre isso. Foram oprimidos e etc. E muitas outras tribos que foram extintas. E não tem registro que alguém chegou lá para levar o Evangelho. E agora? Como é que essas pessoas vão ser salvas? Então Paulo responde numa revelação impressionante, né? Impressionante. E aqui que Paulo diz, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim pois, ele vai explicar. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Veja bem, se você observar, Paulo não está se referindo à lei de Deus aqui. Não está se referindo à lei de Deus aqui, não é? E você pode entender que entre linhas ele pode estar se referindo à lei de Deus. Aquela tribo, aquele povo não tinha a lei, ou aquele povo não tinha lei. Nós entendemos um pouquinho mais adiante, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então aqui você entende que está se referindo a uma lei, e logicamente é a lei de Deus aqui. Quando pois os gentios, agora escutem aqui, quando pois os gentios que não têm lei, ele não está dizendo, irmão, que não tem a lei, que não tem lei, que não tem, o que é que você entende por lei? Que não tem procedimentos, né? Que não tem normas, que não tem leis, procedem por natureza de conformidade com a lei. Está sabendo a qual lei aqui? A lei de Deus, exatamente. Que por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, o que é que Paulo está dizendo? Essa tribo aqui, não tem lei, mas todas as suas ações estão em conformidade com a lei de Deus. Inconscientemente eles estão agindo em conformidade com a lei. É isso que Paulo está dizendo. Quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Sim ou não? Então aquela lei que ele pratica sem ser a lei, entenderam? Não, pastor, estou ficando doido. Entendeu? Eles não têm lei, mas os seus procedimentos são conforme a lei.
inconscientemente, ou segundo a sua natureza, conforme a lei. Então, esses procedimentos, conforme a lei, são leis para eles. Então, eles serão julgados dessa forma. Eu não terminei. Servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Irmão, o que é que a gente entende aqui? Eu me impressiono. Deus é tão bom que quando Ele fez o homem, Ele colocou dentro do homem a capacidade do homem de aceitar as suas leis. Quando o homem aceita a lei de Deus, ele já entende, se ele puder examinar, que ele já foi preparado para isso. E quando ele recusa, quanto mais ele recusa, mais a ira de Deus se levanta contra ele. Por quê? Porque ele foi preparado para receber. Amém? Por isso que não adianta você chegar numa pessoa e vamos, aceita Jesus. Não quero. Você vai aceitar Jesus Cristo hoje. Não vou. Pessoas que querem levar a pessoa, obrigar a pessoa a aceitar, não adianta. Não é por força, nem por violência. Não é você que salva. Você é somente o canal de Deus, a pessoa que está no lugar humanamente de Deus para levar a palavra. Mas o receber é espiritual, tem que entender isso, é por fé. Então eu sempre tenho dito aqui o seguinte: você tem que pregar a palavra crendo que a palavra de Deus é poderosa para transformar aquela vida ali. E quando aquela pessoa se decidir, que haja alegria em nosso coração. Às vezes não há, irmão. Não há. E às vezes há uma alegria diferente, como se nós tivéssemos a força para levar aquela pessoa à fé. Ganhei 3 pessoas. Conhece como, irmão? Pregando Jesus. É uma forma de expressão? É. Mas quem na verdade ganhou? O Espírito Santo. Não foi ele que convenceu? Você falou a palavra e ele convenceu a pessoa. Como aquela historinha que o evangelista da Assembleia de Deus, não sei se é, disse que da Assembleia de Deus, estava pregando o evangelho, mas tinha um cara difícil de aceitar. Aí um dia ele estava meio nervoso. Aí foi pregando, o cara não queria aceitar Jesus, não queria. Eles estavam perto da água assim, no rio. Aí levou o cara para o rio, queria matar o cara, queria forçar o cara, você vê Jesus Cristo como matando afogado. Aí meteu o cara dentro da água. Aí o cara levantou e disse: esquece Jesus Cristo, cara. Não, ele colocou no ponto. Aí quando o cara estava as bolinhas saindo, levantaram, esquece Jesus Cristo, cara, quase morto. Não, de novo. Aí quando as bolinhas, quem apertar quase morto, disse: quero. Então, morra salvo. Matou o cara. Não adianta, né? Isso é uma. Mata o cara afogado. Tem pessoa, irmão, é muito comum entre o nosso meio, né? Ficar irritado quando a pessoa não quer Jesus. Chegava a brigar. Eu me lembro que eu brigava com o meu irmão Luiz. Eu brigava com ele dava uma de católico e brigava com ele. Ele hoje é um crente, graças a Deus, toda a sua família. Mas era uma briga. Um dia eu propus no meu coração a não brigar mais com o Luiz, porque não adiantava. Eu comecei a orar somente por ele, reivindicando, né, a bênção da sua vida. Aconteceu. Um dia eu cheguei em casa e disse à minha mãe: o Luiz quer te ver. Ele já era casado, eu fui ver. Rapaz, eu comprei uma Bíblia, está toda marcadinha aqui. Eu quero que você me explique umas coisas. Eita. Aí amava um papo assim, tremendo. Aí cheguei em casa, de vez em quando eu ia em casa,
Aí a mãe dizia: o Luiz quer te ver, falar contigo. Aí eu fui lá, porque, rapaz, esse Papa está alguma coisa errada com ele. Ele veio do Brasil, rapaz. Em vez de alimentar aquelas favelas lá, ele deixou um relógio aí lá, um anel lá. O que ele vai fazer para aquele povo? Pegaram o anel, em vez de vender, pegaram o anel, guardaram o anel, de relíquia, para esse Papa não está com nada não. Ele falando, rapaz, eu acho, eu estou lendo aqui a Bíblia, ele, né? Aí na outra vez, ele tinha aceitado Jesus. E a mãe me disse que ele queria me ver. Eu fui lá, eu já contei isso aqui, era para me pedir perdão, porque ele sabia que eu era dizimista, ele dizia que eu era um ladrão. Como é que pode eu dizimista e ladrão? Rapaz, dizimista, quem é que não dá, rapaz? Eu dou, mas um ladrão, não sei o que. Rapaz, tu está enganado. Pensa bem na sua cabeça. Ele é moreninho, mas que eu, neguinho. Aí eu disse: não, pensa bem, eu dou, rapaz. Eu disse ao Senhor: eu não deixo de dar. Não, mas todos creem que é ladrão. Aí nesse dia ele me chamou lá para me pedir perdão, porque era dizimista também. Não é o Espírito Santo que convence, irmão? Espírito Santo. Eu lutei, expliquei, não adiantou nada, mas um dia o Espírito Santo veio, São Luiz, ele entendeu tanto de se arrepender-se, verdadeiro arrependimento. E hoje é uma bênção. Ajudou a levantar uma igreja de sucesso, um livro batista, e foi presidente dessa igreja durante mais de 6 anos. Meu irmão, então foi Deus que fez. Católico, um dia eu fui com ele para uma procissão de Frei Damião. Levantei 5 horas da madrugada com ele, Frei Damião. Foi a Mossoró e papai. Aí, enquanto ele não se confessou com o Frei Damião, ele não desistiu. Vamos conversar. Eu vou conversar. Confessei a Jesus, meu irmão, meus pecados. Eu vim aqui para te acompanhar. Eu vou lá conversar com ele. Aí foi lá com o Frei Damião. O Frei Damião disse: os três dizem que eu sou a besta fera, mas a besta fera são eles. O Frei Damião disse. Aí não adiantou nada. Jesus veio no coração do Luiz e salvou o Luiz. Amém? Não adiantou nada, né? Deus faz essa forma. O que nós temos que fazer? Pregar a palavra, né? Em tempo e fora de tempo. E crer que quando você está pregando a palavra, o Espírito Santo está trabalhando no coração da pessoa. Amém, irmão? Tem que crer, você está ali para isso, porque eu acho que seria até um trabalho mal feito se eu vou levar Cristo para alguém e eu não tenho fé que enquanto eu falar aquela palavra, o Espírito Santo está tratando com a pessoa. Não é, irmão? Tenho que crer. Eu estou ali porque não, o Senhor está tratando com ele. Porque tem pessoa mais difícil, irmão, custa mais. Tem pessoa que custa menos espiritualmente, né? O tempo é de Deus. Deixa do Senhor. De repente você está explorando 5, 6, 7 pessoas. Uma se converte, a outra lá, né? Nunca se convertem todas juntas. Pode ser que aceita Jesus juntas, mas não se convertem todas juntas. Aceita Cristo é uma coisa e conversão é outra, diferente. Amém? Então, irmãos, vamos seguir esse pensamento. Então a gente já entende, né? Pronto, já entende que se aquela tribo que nunca ouviu falar de Jesus, diante do juízo de Deus, as leis que eles criaram serão julgadas por ela. Sim ou não? Deus já não colocou alguma coisa dentro dele? Através daquilo ali, eles fizeram as suas leis e serão julgadas por elas. Deus é justo. Então todas as tribos que não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus Cristo, de conhecer a salvação, serão julgados iguais, irmãos, porque as suas leis serão leis para eles, e Deus os julgará segundo a sua lei. Então Deus vai ver as coisas justas que eles fizeram e as coisas injustas, né? E vão condenar pelas coisas injustas que eles fizeram. Isso é uma coisa em Deus.
Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. É a sua vida, não é? Faça isso, não faça isso, isso é errado, isso é certo. São normas que foram criadas. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Por que Paulo diz o meu Evangelho? Porque o Evangelho que ele tinha abraçado era dele, né? De Jesus, mas ele tinha abraçado, então também era dele, como nós, o nosso Evangelho, amém? O Evangelho que nós temos abraçado, que é de Jesus, mas que foi dado a nós. E aqui nós vemos o que? Em suas sentenças não há apelação. E eis que os 4 princípios sobre que serão tomadas as decisões divinas. O gentio se diz inocente. Vai do 1 ao 16. O gentio se diz inocente. Vamos ver. Se uma tribo dessa chega dentro deles e diz assim: Senhor, mas nós nunca ouvimos o Evangelho, então somos inocentes. O Senhor disse: não. Quais eram as suas leis? Eram essas. Essas eram as suas leis, certo? Eram as nossas leis. Ok. Então vocês serão julgados por ela. Por isso não há excusa, né, irmão? Não há fuga também, sim ou não? E não há injustiça. Não. O princípio de transgressão vai estar lá. Não adianta. Agora, irmãos, veja bem o cuidado que nós temos que ter como crentes, não é verdade? O cuidado. Eu digo o cuidado mesmo. Não é já não. Hoje é dia, sexta-feira. Ui, eu tenho que sair hoje com o pé direito. Qual é mesmo o pé direito? É isso. Ah, esse. Não, não é isso. Tem pessoa que faz isso. Ah, eu tenho que ler o horóscopo para ver. Ah, não, eu vou ler a Bíblia. Aí vai lá a caixinha de promessa. Aí fecha os olhos. O que tem que fazer, faz logo. É tomar café, que eu não tomei ainda. De manhãzinha cedo. Aí, não, isso aqui não foi legal não, isso aqui. Isso aqui não foi legal não. Esse aqui eu vou orar ainda. Não, foi aqui. Aí tira outro. Aí não teve sorte, assim, e Judas foi e se enforcou. Cuidando, esse negócio de caixinha da promessa, né? Eu creio que a Bíblia fala, creio, piamente. Você com fé pode abrir a palavra e Deus falar com você. Amém? Creio assim. Mas não faça disso uma brincadeira. Nunca ora, só quer promessinha, né? Só promessinha, só promessinha. Porque naquelas promessas, a pessoa que fez, queria ganhar dinheiro, então só colocou promessas boas. Aí, aí o Java usa também, né, Java? Aí ele usa, ele tem na vozinha dele. Tu usa, né? Eu não quero usar. Eu creio que a palavra fala, essas promessas aí é a Bíblia incompleta, né? Fala só bem, né? É tipo os profetas de Baal, né? Só falavam o que a cara queria ouvir. Né? Mas Micaías não, Micaías apontava assim e dizia que Acabe não prestava. Você tem que pegar a porque às vezes Deus quer julgar a gente, sim ou não? A palavra é uma bênção, ele está julgando a gente. Vai falar que a gente está errado, que não orou, não está orando, ele vai falar através da sua palavra. Mas a pessoa que só quer é com pessoas que gostam de orar nas casas, porque ali tem um profeta, uma profetisa, que vai profetizar coisa boa. Não é difícil uma profetisa profetizar coisa ruim, senão ela vai se esvaziar a casa. Profetiza sempre coisa boa, não é? Eis que eu te digo, meu servo.
Homem do rolo. Tudo isso, chave de ouro, bandeira de flores, sapato de cristal, tudo assim, né? Envelope, né? Fez o envelope, bem cheio de papel de dinheiro para pagar. Tem que discernir que tem a chave. Pode ser a chave de quê, irmão? Da outra porta, você abre, está lá o cobrador na porta. Tem que discernir. É tipo aquele que disse, verdade mesmo, né? Foi para um poder de oração. Aí uma irmã disse lá, usada por Deus, né? Disse: meu servo, eu falo contigo, não esquente a moringa. Deus falando. Aí assim, não esquente a moringa, eis que eu estou contigo e não abro. Esse Deus aí era Deus de onde? Era Deus hippie, né? Irmãos, eu sou sincero a vocês, eu acho que Deus, Ele pode se converter em quem Ele quiser, não é? Eu creio que quando Bruce Olson falou que Deus se converteu no Mutilone para salvar os Mutilones, eu não creio que Deus mudou de linguagem. Eu não creio que Deus mudou de linguagem, falando gíria, entendeu? Eu acho que Deus não precisa, porque para você fazer a PSV de Deus, não precisa você falar gíria, né? Eles falam gíria porque está no meio deles. Eu creio também que você pode ir para determinado lugar de tribo, né? Chamam esse pessoal de tribos, e se adequar a eles. Tudo bem, né? Tudo bem, você pode fazer isso e querer até falar como eles, mas eu acho que até aí nem precisa, porque desde que você está no meio deles, a maneira que você for falar, eles vão entender, porque eles também viveram no nosso meio, só que eles inventaram uma linguagem, sim ou não? Inventaram uma linguagem e vivem naquele lugar. Para quê? Para que ninguém mais entenda o que eles estão dizendo. Não é verdade? Você vê, quando a televisão põe a conversa de um maconheiro, de um traficante, tem que colocar a versão, porque eles falam coisa que ninguém entende, mas alguém tem que traduzir, e eles fazem isso exatamente para que ninguém entenda mesmo, e somente a pessoa que eles estão conversando. Não é verdade? Então não precisa, no meu entendimento, não precisa. Você pode falar a palavra simples como ela é, não é? Eu conheço pessoas de outras nações que entraram para evangelizar aquelas pessoas que cortam o cabelo e ficam só aquilo. É o punk inglês, Entrou numa tribo de punk inglês para evangelizá-lo. Não é? Impressionante, ela era igualzinha, era uma moça, igualzinha eles. Entrou lá para evangelizar. Ela tinha uma chamada para isso, mas eu acho que é uma coisa específica de Deus. Amém, irmão? Acho que todo mundo fizer isso para evangelizar, mas especificamente Deus pode chamar você para um trabalho. Não infiltra nesses grupos de traficantes, etc., e assassinos, agentes das polícias, né? Federal, da CIA, do FBI, etc., né? Para agarrar a pessoa. Eu creio também, espiritualmente, você pode fazer isso também, mas que não seja norma, porque nunca é norma, não é? Você tem uma chamada e Deus te colocou na sua mente para que você faça aquilo. E você pode voltar para a sua igreja e ninguém te conhecer. Tem um índio lá fora. Mas não, é irmã Maria José. Elas, né? É difícil muitas das vezes, né? Uma igreja tem que ter uma chamada específica para isso, sim ou não? Tem, porque tem que ver que é uma coisa de Deus mesmo. Deus está levando ela para aquilo ali, para entender. Mas eu acho que no Brasil, irmão, eu vejo uma dificuldade enorme dentro da cultura evangélica brasileira, por mais que seja liberal. Mas veja bem que coisa gloriosa, né? A nossa missão tem um missionário entre as tribos.
é uma participação da igreja de Porta do Estado do Ceará para as tribos do Brasil. Mas eu não vou me desesperar se tal tribo não for alcançada, porque eles serão julgados pelas suas leis. Agora sim, não, porque esses serão julgados, eu não vou alcançar quando tenho possibilidade. Isso é pecado. Aquele que pode fazer o bem não faz peca, então é pecado. Agora, se você não pôde, aconteceu que elas foram exterminadas, serão julgadas diante de Deus, condenadas ou salvas segundo as suas leis. Então Paulo também diz que, na letra A aí, que o gentio diz inocente, busca encobrir seu pecado, alegando sua moralidade. Deus refuta essa defesa como coisa fútil. Então, o juízo do homem não se condena, ou seja, o juízo do homem que se condena a si mesmo. Aí em 2:1, portanto, és indesculpável. Deus está falando com o homem, és indesculpável, ó homem, quando julgas, que já falamos muitas vezes sobre isso. A 2, o juízo de Deus é e será. Todo esse texto que nós estamos lendo. Aí diz assim no verso 11, verso 15 e 16: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então Paulo fala aqui as 4 maneiras, conforme a verdade. Então Deus vai julgar conforme a verdade, tá? 2 até o 5. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e faz a mesma, né? Então, conforme a verdade, Deus não vai condenar ou julgar conforme preceitos quaisquer. Não, Ele vai julgar conforme a verdade. Segundo, Ele vai julgar segundo as obras dos homens. 6 a 10. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, os seus procedimentos. Então Ele vai julgar conforme as obras dos homens. Terceiro, ele vai julgar sem acepção de pessoas. Não vai fazer acepção, porque Deus é um juiz que usa a equidade. E quarto, Ele vai julgar segundo o Evangelho, segundo as boas notícias que Ele mandou para o homem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Porque o Evangelho que foi levado, o Evangelho que foi aceito, o Evangelho que foi como chama? Rejeitado. Obrigado. Aceita ou rejeita pelo Evangelho. Agora, não é somente por uma coisa, conforme a verdade, né? Segundo as obras dos homens, sem acepção de pessoas, e segundo o Evangelho, que é as boas notícias de Deus. É interessante, irmão. Deus chega com as boas notícias e o homem não quer. Deus vai lá no hospital e diz ao homem que ele chegou com as boas notícias de cura. O homem não quer. Vai ao oprimido, diz que chegou com a libertação do coração, ele não quer. Uma coisa interessante, né, que eu aprendi, eu já compartilhei aqui. O primeiro ato de Deus através de Cristo foi que Ele levaria as boas novas para os pobres. E durante muitos anos, irmãos, durante centenas de anos, foi difícil analisar essa parte. Levou boas novas aos pobres. Então se dizia que esses pobres aí eram os pobres de espírito. Os pobres de espírito. Mas os pobres de espírito, porque já tem o Evangelho, irmão.
Ninguém é pobre de espírito, ou pobre de espírito aí a parte de humildade. O Evangelho é que produz isso na pessoa. E depois de tanto análise sobre esse tema, se descobre através do próprio texto de Lucas. E quando Jesus Cristo disse anunciar boas novas aos pobres, ele estava falando de pobreza mesmo, pobreza como maldição, não é? E eu até disse aqui, qual é a notícia, qual é a melhor notícia para o pobre, irmão? O pobre, a melhor notícia para o pobre é dizer que você tem dinheiro para ele, não é? Tem um emprego para ele, tem uma bênção, uma casa para ele. Ou seja, eu acho que a melhor notícia para o pobre deixarás de ser pobre. Mas encontraram tanto isso na nossa cabeça, irmão, que hoje tem pessoas pobres que pensam que ser pobre é uma bênção. Pensamento hindu-diabo. Hindu-diabo. Porque os hindus, né, creem que quanto mais pobre, mais abençoados, né? Quanto mais pobre, mais abençoado. Isso é uma doutrina diabólica, irmão. Como é que Jesus Cristo se fez pobre para nos enriquecer? Não, irmão, Jesus Cristo se fez pobre espiritualmente. Cruz credo, Deus todo. Que pobre espiritualmente, irmão? Não, Jesus Cristo nunca foi pobre espiritualmente. Ele se fez pobre mesmo. Não diz que deixou a sua glória? Sim ou não? Ele deixou tudo. Deixou tudo, irmão. E ele viveu uma vida simples. Viveu uma vida simples. Não era um miserável, já que é pobreza, mas ele viveu intimamente pobre. Para que através da sua pobreza nos enriquecesse. Amém? Então, irmão, ser pobre não é uma bênção. Não, olha, a minha avó nasceu numa casa de taipa. Eu também quero nascer numa casa de taipa. Eu nasci também, eu queria nascer, né? Eu nasci numa casa de taipa, vou morrer numa casa de taipa. E os meus filhos morrerão numa casa de taipa. Que miséria!